Bom dia, hoje dia 19 de maio de 2020, vou fazer uma nova gravação no campo da chamada nova criminologia. O título seria Atualidade da Criminologia Crítica, já entrando na criminologia crítica. Nos últimos dois vídeos nós tivemos a oportunidade de entrar na nova criminologia, mostrar, né, não só a metodologia, mas a contraposição em relação à metodologia e a forma, né, de análise em relação à criminologia positivista, né, criminologia positivista, conservadora, tradicional, e falando da chamada relatividade do delito, quer dizer, o delito, né, ao contrário do que dizem os positivistas, ele não seria um fenômeno natural, mas sim um fenômeno relativo que muda no tempo e no espaço, né? Quer dizer, que tem, portanto, uma dimensão política, uma dimensão histórica, uma dimensão, né, de ser resultado de uma escolha, de escolhas, né, em determinado momento, né, histórico, em determinadas sociedades, de que condutas, que comportamentos vão ser criminalizados, vão se receber, portanto, o carimbo de ser considerado um comportamento negativo e, portanto, criminalizado, como também os grupos que são criminalizados. Falamos das cifras negras ou cifras ocultas da delinquência, falamos, né, da criminalidade do colarinho branco. Hoje, a ideia é a gente avançar, né, falando já da criminologia crítica. Se for o caso, eu faço mais um ou dois vídeos, mas, em princípio, vamos ver se esse daqui dá conta do que é necessário para a nossa reflexão. Eu vou utilizar dessa vez, e vou fazer um pouco diferente do que dos outros vídeos, né? Todos os outros vídeos eu li alguma coisa, mas falava mais. Dessa vez eu vou falar também, mas eu vou ler, né, um artigo que na verdade, esse artigo ele foi escrito por mim em diversos momentos, né? Mais ou menos uns 5 anos atrás, 2015 ou 2016, eu não estou lembrando aqui. Eu escrevi um artigo para uma revista científica, uma revista acadêmica, chamado Atualidade da Criminologia Crítica. Foi publicado. Posteriormente, esse artigo eu peguei, modifiquei, né, quer dizer, não modifiquei o conteúdo, mas eu ampliei o artigo, coloquei mais dados, né? Enfim, aumentei um pouco o artigo e foi publicado em outra revista, né? Quer dizer, posteriormente ainda teve uma terceira versão também mais elaborada. Eu pretendo até que esse artigo ele se transforme mais adiante, se der tudo certo, num pequeno livro, uma pequena publicação, aí sim, não um artigo, mas, né, desdobrando em diferentes capítulos. O nome do artigo que eu vou ler é a versão, né, chamado A Atualidade da Criminologia Crítica, Direitos Humanos e Exceção Permanente. Está lá, né, escrito por mim. Ele segue aqui o modelo acadêmico, resumo, palavra-chave, né, palavra-chave de criminologia crítica, direitos humanos, abolicionismo, garantismo, direito penal do inimigo, estado de exceção. Começando pelo resumo, diz aqui o seguinte: o processo de crítica ao pensamento criminológico tradicional se deu no momento de ebulição sociopolítica da década de 60, do século XX, ou seja, os anos 60, né, passagem dos anos 50 para os anos 60, principalmente os anos 60 do século passado, século XX. Principalmente com avaliação crítica sobre os processos de criminalização nas sociedades ocidentais e seus aspectos seletivos, estigmatizadores e repressores. Eu vou parar aqui, ainda no resumo, né, colocando, quer dizer, o enquadramento, né, histórico de onde surge o pensamento crítico criminológico, né? Quer dizer, onde ele se desenvolve em diferentes partes do mundo, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e na América Latina, e o contexto, né? Fazendo uma crítica e se contrapondo à criminologia tradicional, ao pensamento criminológico conservador tradicional, que é o positivismo, as suas diferentes vertentes, e em um momento histórico de grande efervescência política, grande ebulição política, né? Não só política, mas política, social, cultural. Os anos 60
Tudo bem, final dos anos 50, indo até parte dos anos 70, mas principalmente os anos 60, foram anos de grandes transformações, anos muito movimentados. O Eric Hobsbawm, que é um historiador, eu até já comentei com vocês lá atrás, quando nós falamos das condições no século XIX do surgimento de uma criminologia como ciência, né, a criminologia positivista. Ele era um historiador, já morreu, e ele diz que tem momentos na história em que a história parece que acelera e se torna mais transformadora, né? As sociedades, os seres humanos, as coletividades buscam transformações e momentos que elas são mais conservadoras. Bom, vamos lá. Então, quer dizer, essa crítica a esses processos de criminalização nas sociedades ocidentais, né, e seus aspectos seletivos, estigmatizadores e repressores, características do sistema penal, né, a seletividade do sistema penal, os processos de estigmatização, portanto, de rotulação daqueles que são considerados criminosos. A criminologia crítica surge naquele contexto e desenvolve uma análise da realidade desconstruindo as referências do pensamento criminológico conservador, positivista. A partir da década de 80, do século XX, 1980, se estendendo até agora, né, pelo século XXI, o modelo neoliberal capitalista implantado passa a ampliar o aparato penal como prática de controle social. Então, o chamado controle social ampliado, né, com o controle social penal dos sistemas penais, de contenção de grandes contingentes populacionais excluídos ou em situação de precarização, situação vulnerável, os mais pobres, os mais vulneráveis na sociedade. Então, o sistema penal passa a ter esse papel, né, de contenção desses segmentos. A sociedade contemporânea passa a conviver com o sistema penal como um dos aparatos da regulação social, juntamente com o mercado. Parênteses. Toda a retórica e da doutrina liberal contemporânea, do neoliberalismo, dos pensadores neoliberais, vai dizer que o mercado regula a sociedade, né? As relações humanas, sociais, devem ser reguladas pelo mercado. Então, quer dizer, o Estado, as coletividades não devem interferir, o mercado, a mão invisível do mercado seria o regulador da sociedade. O que eu estou afirmando, não só nesse texto, mas em textos anteriores que eu escrevi, em textos também posteriores que eu escrevi, é que o modelo capitalista neoliberal globalizado, né, tem no mercado o seu elemento, né, a sua instância de regulação social, a lógica do mercado, né, mas não só a lógica do mercado em combinação, né, com o sistema penal, em combinação com a instância jurídico-penal, mas não só jurídico-penal, a instância penal do sistema penal, dos processos de criminalização. Então, existe uma ampliação do penal, uma ampliação do sistema penal, uma ampliação dos processos de criminalização na sociedade contemporânea. Bom, seguindo aqui, né, aí vamos continuar. A ampliação do penal, portanto, a ampliação da criminalização, né, a criminalização ampliada dos pobres, dos excluídos, né, dos considerados inadaptados ao modelo capitalista neoliberal, né, a criminalização do protesto social e de todas as formas de insurgência e a criminalização da própria política, da própria prática social e política, passa a ser referência da ordem vigente contemporânea. Tal criminalização ampliada é acompanhada da flexibilização das garantias do direito penal liberal. Então, quer dizer, se amplia as práticas de criminalização, as práticas penais, nesse modelo capitalista, né, globalizado, mas, quer dizer, flexibilizando todas as instâncias de garantias, não só garantias sociais, né, o Estado não deve intervir, né, volta ao discurso do século XIX, né, de uma forma até mais ampliada, mais incisiva. O Estado não deve intervir, o mercado vai regular, né, e também de flexibilização, né, e isso daí é muito sério, das garantias constitucionais no campo penal, né, portanto, as garantias do direito penal liberal, né, e dos princípios de direitos humanos, né, quer dizer, levando, portanto, ao encarceramento em massa, né, ao populismo penal,
a formação de um discurso punitivista, a formação de um senso comum punitivo, o surgimento de um direito penal do inimigo e da expansão dos espaços e das práticas de exceção. Essa aqui é o resumo, né, do texto, do artigo. Atualidade da criminologia crítica, direitos humanos e exceção permanente. O item 1 do artigo, né, tem o subtítulo de O Desenvolvimento da Criminologia Crítica, que a gente vai falar um pouco como é que ela se desenvolveu, como é que ela surgiu, né, nesse contexto. A expressão criminologia crítica nos remete ao campo de uma nova criminologia, nós já entramos nos últimos 2 vídeos, que confronta e desconstrói as referências da criminologia conservadora, tradicional, né, da criminologia positivista. Trata-se de um pensamento crítico que se desenvolveu a partir principalmente de autores como Lola Niar de Castro, Rosa del Olmo, Alessandro Barata, Jorge Rusk, Otto Kirchheimer, Dario Melossi, Máximo Pavarini, Nils Christ, Eugênio Raul Zaffaroni, Nilo Batista, Vera Malaguti Batista, Juarez Cirino, né, outros mais da área do campo penal, né, Juarez Tavares. Né, nós temos uma quantidade grande, portanto, de teóricos, de pessoas que foram importantes no surgimento, né, Tony Platt, quer dizer, nos Estados Unidos, Stanley Cohen, também nos Estados Unidos, enfim, diversos autores que, né, com um papel importante na construção, né, da chamada criminologia crítica. O que caracteriza a criminologia crítica, e aqui é importante uma nota de pé de página que eu coloquei, que diz mais ou menos, diz o seguinte, né, mais ou menos não. Quando nos referimos à criminologia crítica, estamos tratando de um campo do conhecimento criminológico que recebeu diferentes denominações, como criminologia da libertação, tem até um livro da Lola Niar de Castro, que está traduzido em português, né? A criminologia da libertação, da editora Revan, né? Lola Niar de Castro, né? Ela se fala da criminologia crítica como criminologia da libertação, né? Desconstruindo e se contrapondo a uma criminologia da repressão, que seria a criminologia positivista. Então, a criminologia crítica teve diferentes denominações: criminologia da libertação, criminologia radical, né? Eu até poderia ter separado aqui o livro do Juarez Cirino dos Santos, que fala da criminologia radical. Tem um livro chamado Criminologia Radical, de autoria dele. Criminologia crítico-radical, além de criminologia crítica. E a gente vai perceber, né, que essa expressão criminologia crítica passou a ser utilizada a partir dos anos 70 do século passado, do século XX, né, da década de 70 do século XX. Unificando diferentes tendências que se posicionavam em contraposição, e que se posicionam até hoje em contraposição à criminologia positivista tradicional. Então, quer dizer, acabou se utilizando essa concepção, esse termo, criminologia crítica, para uma série de correntes que são críticas, todas elas, e que partem exatamente de uma análise, de uma metodologia com base tanto na filosofia crítica, né, quanto, né, no campo do chamado construcionismo social. Então, o que caracteriza, né, a criminologia crítica é a confrontação direta com os princípios e a metodologia da criminologia tradicional conservadora de corte positivista. A criminologia crítica constitui-se como um amplo movimento, deixa eu virar a página aqui, né, a criminologia crítica constitui-se como um amplo movimento científico com um eixo central de identidade baseado no questionamento e desconstrução do velho pensamento criminológico, a criminologia da repressão, tanto na sua vertente clínico-antropológica, a antropologia criminal da escola positivista italiana, quanto na sua concepção sociológica ambiental, da sociologia criminal, da sociologia americana, que nós vimos com as escolas funcionalistas. Enfim, essa criminologia crítica, né, nessa desconstrução do pensamento criminológico positivista, né, se revelou, quer dizer, como um elemento importante na construção, né, de um novo discurso, de um novo pensamento criminológico, né? Então a gente vai perceber
né, que a criminologia crítica, ao se desenvolver, ela está não só questionando, mas desconstruindo aquele velho pensamento da criminologia positivista, né? Esse pensamento da criminologia positivista que se revelou como a versão oficial das sociedades capitalistas. Então, quer dizer, a criminologia positivista, nas suas diferentes vertentes, se expressa como a versão das sociedades capitalistas, para explicar o fenômeno do crime e propor políticas criminais de combate às transgressões sociais e desvios comportamentais baseados no controle e repressão de todos os segmentos sociais que, porventura, ameacem uma ordem social baseada na desigualdade, opressão e injustiça social. Tais correntes criminológicas conservadoras, positivistas, utilizam conceitos como patologia, patologia individual e patologia social, normalidade e anormalidade, correção, né, transgressão, desvio, criando mecanismos de naturalização dos fenômenos sociais, como, por exemplo, o conceito de ordem. A gente falou da ideia de ordem e progresso, né, na nossa bandeira republicana, que é o slogan do pensamento da filosofia positivista, né, que parte do princípio que existe uma ordem só. A ordem, né, capitalista, urbana e industrial da sociedade burguesa. Essa seria a ordem. Tudo que seja diferente disso seria considerado desordem. O que o pensamento crítico vai colocar é exatamente diferente. Existem diferentes ordens. O normal, ele é uma construção social. O que é normal num determinado momento histórico pode ser considerado diferente, estranho, anormal em outro momento histórico, ou no mesmo momento histórico em sociedades diferentes. Então, o conceito de ordem, garantia da ordem, alto lá, que ordem? Essa ordem, que para mim é uma desordem, por exemplo. Talvez o momento do coronavírus esteja mostrando, né, como é, né, desordenado, né, como não é uma ordem, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, esse modelo. Daí é a minha opinião, né, não necessariamente de outras pessoas. No momento em que, quando se para tudo, a natureza começa a se recompor. A Baía de Guanabara passa a ter peixe e tartaruga de novo. Enfim, quer dizer, que tipo de ordem é essa daí? É uma ordem determinada, mas não a única ordem. Para o pensamento positivista, existe uma única ordem. O que se afasta dessa ordem, que é a sociedade capitalista, burguesa, né, urbana, industrial e atualmente financeirizada, ela seria considerada uma desordem. Então, quer dizer, os comportamentos, né, que vão contra esta ordem estabelecida, essa ordem do status quo, seria, portanto, um comportamento, né, a ser, enfim, atingido pelo sistema penal, a ser tratado pelos mecanismos do sistema penal, ser criminalizado, portanto. A criminologia conservadora, no decorrer do século XIX até os anos 1980 do século XX, tratou o indivíduo transgressor como seu objeto de estudo e das políticas estatais de contenção, combate, vigilância, controle, repressão e recuperação. Então a gente vai ver, na metodologia positivista, na metodologia que vem da base positivista, né, eles procuram entender as causas do crime a partir do estudo daquele que cometeu o crime, l'uomo delinquente, né, foi escrito pelo Lombroso. Então você vai estudar o homem que comete crime ou os seres humanos que vieram de áreas determinadas, né, da sociedade consideradas disfuncionais. Aqueles seres humanos são os que têm propensão, né, para o crime, para o desvio, para a transgressão, para a desordem, porque vem de determinadas áreas, né, consideradas disfuncionais na sociedade. Isso daí diz a criminologia positivista, nas suas vertentes, né, antropológico, clínicas, né, da escola positivista italiana, por exemplo, da antropologia criminal, e do funcionalismo, da sociologia criminal ambiental. Políticas correcionais que partem de uma referência positivista, de normalidade e que identificam como ameaça todas as práticas, condutas e situações não enquadradas nos parâmetros considerados normais ou naturais e que passam a ser classificadas como anormais, transgressoras, rebeldes, desviantes em relação àquele padrão dominante que serve de referência para o conjunto da sociedade. Então, quer dizer, essas são as políticas adotadas a partir da referência da criminologia positivista,
que vem das propostas da criminologia positivista. É neste contexto das sociedades capitalistas e industriais, né, que prevaleceu a ideologia da recuperação, da correção, da reinserção social como centro das práticas de controle social. Tem uma análise importante, né, que é em relação aos momentos do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo que se desenvolve até o final dos anos 70, mas principalmente até os anos 80 do século XX, portanto, há 40 anos atrás, é o capitalismo que a gente poderia chamar industrial fordista. Tem um autor, né, chamado Alessandro De Giorgi, que é um autor italiano, que escreveu também, traduzido em português, né, A Miséria Governada através do Sistema Penal. É um livrinho pequeno, mas muito bom. Ele faz uma análise, né, e essa análise dele, ele vai trabalhar exatamente esses dois momentos. É o momento do fordismo, do capitalismo fordista, que é o capitalismo urbano industrial, base industrial, também financiarizado, mas principalmente com base industrial, e o capitalismo pós-fordista, né, que vai se desenvolver no momento da ofensiva neoliberal, da ofensiva de uma globalização capitalista neoliberal, a partir dos anos 80, principalmente, né, do século passado, os últimos 40 e poucos anos, e que está presente até hoje, né? E aí ele vai trabalhar isso e vai trabalhar dentro desse processo como os sistemas penais eles se expressam, né, e eles aparecem e se desenvolvem, e o discurso criminológico, ele reforça, o discurso criminológico conservador reforça determinadas práticas políticas no campo penal. Bom, vamos lá. São práticas de contenção, práticas de repressão, práticas de controle social, de dominação política. Com a superação do modelo fordista, do capitalismo fordista, né, e o advento do regime pós-fordista, do capitalismo neoliberal, passa a existir a tendência de esgotamento da ideologia positivista, da recuperação e correção, como das práticas pretensamente reintegradoras daquele modelo. Então, quer dizer, a gente vai perceber que toda aquela retórica, toda aquela, aqueles anúncios colocados pela criminologia positivista do século XIX e no decorrer do século XX, da criminologia conservadora, né, sobre a ideia de recuperação, correção, reinserção social, ressocialização, embora elas possam aparecer na lei, embora possa aparecer num discurso político, elas são colocadas de lado, elas não têm mais sentido no capitalismo contemporâneo, né? Por que não tem mais sentido? Porque no capitalismo anterior, capitalismo fordista, industrial, né, a lógica da reinserção, da recuperação do indivíduo considerado transgressor, criminoso, perigoso, tinha sentido para ele voltar para o mercado. Né, e voltar, portanto, para um mercado em que era um capitalismo diferente, um capitalismo que, com base na indústria, ele não poupava força de trabalho. O capitalismo neoliberal, pós-fordista, ele poupa a força de trabalho, ele não necessita de toda a força de trabalho que existe. Então, as políticas de morte, a necropolítica, como vai colocar o Achille Mbembe, né, as políticas de morte, elas são adotadas hoje sem nenhum problema. Não que não fosse antes, mas hoje passa a ser. Quer dizer, ou seja, você, né, prender gente para recuperar para quê? Quer dizer, quando a sociedade capitalista contemporânea ela vulnerabiliza, né, o trabalho, ela cria condições de vulnerabilidade, de precarização e não possibilita a reinserção social. Então isso daí está na base dessa crítica. Ao contrário dessa criminologia conservadora, oficial, positivista, hegemônica, ao contrário disso, a criminologia crítica surgiu desafiando esses paradigmas, né, não tendo como centro da sua preocupação os métodos de identificação, classificação e controle do delinquente e dos segmentos considerados perigosos da sociedade, mas buscando identificar a ordem oficial e a ordem legal existente como determinante na seleção dos comportamentos e grupos sociais a serem controlados através do processo de criminalização. Né? A criminologia crítica vai colocar o seguinte: quem cria o crime não é o criminoso, né? Quem cria o crime é o sistema penal. Quem cria o crime, né, é o mecanismo
que faz com que tal comportamento seja considerado criminoso e, ao mesmo tempo, passa a criminalizar determinadas pessoas, condutas e grupos sociais. Quem cria o crime é esse modelo, né? Quer dizer, este modelo capitalista, urbano, industrial, atualmente globalizado, né, neoliberal, ele é o criador, né, do crime. Ele amplia os processos de criminalização. Então, quer dizer, estudar o crime, como faz a criminologia tradicional positivista, na figura de quem comete o crime, de quem é entendido, né, pelo discurso oficial como aquele que comete o crime, né, seria um erro metodológico, né, mas não é um erro metodológico que é feito propositalmente, porque ele responde a necessidades do modelo capitalista, urbano, industrial, financeiro, globalizado, neoliberal. O que a criminologia crítica está colocando é exatamente o seguinte, né? Quer dizer, este modelo capitalista, urbano, industrial, né, financeirizado, globalizado, neoliberal, ele é o responsável pelos processos de criminalização. Ele que cria esse processo. Ele que, inclusive, né, faz com que determinados segmentos sejam mais criminalizados e outros não, né? Porque determinados segmentos da sociedade, normalmente mais vulneráveis, mais pobres, mais trabalhadores, né, setores determinados, façam parte, né, daquela clientela prioritária do sistema penal. Portanto, quer dizer, expressando a característica do sistema penal, que é de seleção, de seletividade, né, do sistema penal. Em tal seleção, né, então a gente estava falando exatamente isso, em tal seleção dos comportamentos considerados transgressores e dos segmentos considerados suspeitos e perigosos, tem um caráter, tal seleção dos comportamentos considerados transgressores e dos segmentos sociais considerados suspeitos e perigosos tem um caráter político. Essa seleção ela é política, né? Ela é uma escolha política. Ou seja, o processo de criminalização expressa relações de poder e interesses em sociedades com visíveis níveis de desigualdade social. Já na obra de Foucault, vemos como a criminologia nasceu como um conjunto de saberes, de conhecimentos, vinculados às tecnologias de poder, como produto de uma civilização inquisitória. Aí o Foucault vai trabalhar isso no Vigiar e Punir, né, como também, na verdade, e as formas jurídicas. Então, na obra do Foucault, nós vemos exatamente, né, quer dizer, como o saber, o conhecimento, ele constrói instrumentos, instâncias, mecanismos, tecnologias de poder, né, que estão presentes. Então, o saber é poder, o conhecimento é poder, é política, portanto. O conjunto de instituições, prisão, manicômio, hospital psiquiátrico, casas correcionais, etc., e saberes disciplinares, as ciências humanas e sociais, dentre elas a criminologia, como novas tecnologias de poder que passam a ser exercidas sobre a população. Daí foi trabalhado na obra do Foucault. Não somente no Vigiar e Punir, na verdade, as formas jurídicas, mas, né, quando ele fala da biopolítica, quando ele vai falando de diferentes, né, situações, a microfísica do poder. Enfim, a criminologia crítica questiona os aportes pretensamente científicos desta criminologia positivista, revelando e combatendo a sua função política de legitimação e reprodução da ordem social. Volta a sua atenção ao estudo do Estado, das relações de poder, portanto, da política, das relações econômicas, das relações socioculturais, das relações humanas, né, dos comportamentos e da constituição de um determinado sistema de controle social e dominação política. Então, a criminologia crítica, ela diz o seguinte, olha, não dá para você explicar essa dimensão da realidade, chamado crime, sem você ver o todo, ver a história, inclusive, das sociedades, dessa sociedade especificamente e das sociedades como um todo. Não só a história, como também o legado histórico, como também como se organiza essa sociedade. O Estado, a política, as relações econômicas, né, as dimensões socioculturais da sociedade, os valores que existem nessa sociedade, né, como se organiza, portanto, quer dizer, os seres humanos nas suas diferentes dimensões, na família, na religião, quais são as características, né,
de uma formação social, né? Quer dizer, e como os sistemas de controle social e dominação política funcionam nessa sociedade. Isso é fundamental para a criminologia crítica, para você entender o que é o crime. Né? Os mecanismos formais de controle social penal, polícia, justiça, sistema penitenciário, conhecimento produzido na área penal, criminológica, etc., são combinados com a existência de uma imensa rede informal de controle não estatal, que se estende através da chamada sociedade civil. Então, quer dizer, está lá o sistema de controle social penal oficial, justiça, criminal, sistema penitenciário, né? A teoria, o conhecimento científico do direito penal, direito de processo penal, né? A criminologia, direito constitucional, diferentes áreas do conhecimento, né? Na polícia, as políticas de segurança pública, enfim, e eles se combinam com uma rede enorme nas sociedades contemporâneas de controle social informal, não estatal, que se estende através da chamada sociedade civil, onde o papel de formação de opinião e a difusão de ideias, de valores, né, de concepções de mundo, de ideias, pelos meios de comunicação de massa, pelo sistema educacional, pela religião, pela família e diversos clubes, né, das instâncias, das instituições que existem variadas na sociedade, que têm um papel também, né, de controle social. São importantes no processo criminalizador e estigmatizante dos setores sociais considerados perigosos para a ordem vigente através da produção de um senso comum punitivo, que passa a exigir maior rigor penal e potencializa os instrumentos de criminalização ampliada e de seletividade do sistema penal. O processo de crítica ao pensamento criminológico oficial, positivista, teve início a partir da década de 1960, levando alguns criminólogos a uma interpretação crítica dos processos de criminalização nos países capitalistas centrais. Quando falamos no pensamento crítico, estamos nos referindo à tradição que vem dos autores da primeira geração da Escola de Frankfurt. Valeria alguns vídeos, né, falar o que foi, o que é a Escola de Frankfurt. Instituto de Estudos Sociais, surgido em 1930 em Frankfurt, reunindo pensadores de diferentes áreas, economistas, filósofos, cientistas políticos, juristas, né, pensadores na área da cultura, na área das artes, psicólogos, médicos, né, pessoas da área da psicanálise, enfim, antropólogos, diferentes, né, pensadores, e esses pensadores todos tendo por base o pensamento original, né, o pensamento original de Marx, original, ou seja, indo à origem, indo, portanto, ao pensamento, né, de Marx diretamente. E também, né, fazendo uma, uma articulação desse pensamento com o pensamento de Freud, pensamento Max Weber, mas principalmente Marx tendo um papel importante. Né? Então, quer dizer, é um pensamento original que surge nos anos 30, né? E que a gente vai ver aqui. Então, quando falamos de pensamento crítico, eu estou falando aqui, né, a criminologia crítica, né, que vai influenciar a criminologia crítica, mas o pensamento crítico, né, quer dizer, estamos falando da tradição da primeira geração da Escola de Frankfurt, mais precisamente pensadores como Theodor Adorno, Walter Benjamin. Ele não fez parte diretamente do Instituto de Estudos Sociais de Frankfurt, mas ele fazia parte do grupo, estava ali próximo e é um pensador atualíssimo. Morreu em 1940 e deixou uma obra que impacta até hoje as análises sobre a realidade, principalmente em relação à questão, né, da história, a questão da barbárie, a questão do estado de exceção permanente, né, a questão do fascismo, né. São autores que, inclusive, estavam escrevendo, refletindo e atuando no momento da ofensiva, da ascensão do fascismo clássico da Europa, fascismo italiano, fascismo alemão, né? Enfim. Então, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer. No campo da análise criminológica, dentro dos frankfurtianos, podemos apontar como precursores de uma criminologia crítica. Ainda não existia criminologia crítica, era o pensamento crítico, mas são precursores da criminologia crítica nos anos 30,
Georg Rusk e Otto Kirchheimer, com a obra frankfurtiana de 1939, Punição e Estrutura Social. Também está, eu não estou aqui com o livro, né, publicado em português. Punição e Estrutura Social, né, essa obra é de 1939, da editora, publicada em português pela editora Revan. A primeira versão deste tipo de análise de corte marxista foi de autoria de Georg Rusk, que em 1933 publicou um artigo chamado Mercado de Trabalho e Execução da Pena, né? O trabalho Punição e Estrutura Social, né, de Rusk e Kirchheimer foi o primeiro que fez uma releitura da história da pena sob uma ótica marxista, estudando a relação entre variáveis estruturais, principalmente de natureza socioeconômica, e aí os processos de desenvolvimento das instituições penais. Recentemente, o autor italiano Alessandro De Giorgi, esse que eu mostrei para vocês agora, então recentemente o autor italiano Alessandro De Giorgi retomou esta discussão ao tratar, já no contexto da ordem econômica neoliberal, dos fundamentos materiais que relacionam as características das relações econômicas com as modalidades penais como mecanismo de controle social. Assim, a criminologia crítica levou a um enfoque materialista, histórico-estrutural, que possibilitou revelar os processos institucionais de controle do desvio, examinando criticamente como se dá a relação da criminalização com as agências de controle e estigmatização. As agências de controle e estigmatização são os meios de comunicação, as igrejas, a família, né? E no plano oficial, enfim, a polícia, a justiça criminal, enfim, o conhecimento científico, né? O sistema penitenciário, quer dizer, são as instâncias, as agências, né, de controle e estigmatização. Enfim, a novidade trazida pelos estudos de Rusk, né, foi possibilitar a superação dos limites do enfoque crítico interacionista. Isso aqui é importante. O enfoque crítico interacionista, o interacionismo, está dentro da nova criminologia. Então, foi e é muito importante. Ele possibilitou uma análise cultural, ele possibilitou uma percepção que já rompe com a criminologia positivista, né? Mas ele ficou centrado nas avaliações dos processos de rotulação, portanto, estigmatização daqueles que são considerados desviantes ou criminosos, né, transgressores. Uma análise microsociológica cultural. E, quer dizer, os estudos do Rusk e do Kirchheimer possibilitaram superar esse enfoque interacionista, né, colocando exatamente, quer dizer, a questão do ponto de vista da perspectiva materialista, quer dizer, portanto, de uma perspectiva histórico-estrutural, do materialismo histórico, né, sobre os sistemas penais, quer dizer, que não aparece nas análises interacionistas. Ou seja, em última instância, trabalhar para você explicar, né, esses fenômenos, quer dizer, crime, criminalização, processo de criminalização, controle social penal, controle social, política, economia. É importante você entender a base econômica daquela sociedade, né? Entender a base material daquela sociedade em relação com as outras dimensões, instâncias, níveis políticos, econômicos, culturais, ideológicos, né, que existem na sociedade. O que Rusk critica é que as demais correntes criminológicas não contextualizam histórica e economicamente as condições para o desenvolvimento dos sistemas penais, não se reportando a base material da sociedade. Portanto, esse estudo, né, da base material econômica da formação social daquela sociedade. As condições históricas para o surgimento e desenvolvimento das tendências críticas no campo da criminologia remetem-nos para os acontecimentos sociopolíticos da década de 60 e 70, né, do século XX, que marcaram profundamente todas as sociedades e expressavam as contradições, lutas e reivindicações, demandas sociais de um período histórico de ruptura com os padrões culturais até então predominantes.
Então, quer dizer, o mundo dos anos 60, dos anos 70, né, foi marcado por diferentes acontecimentos, quer dizer, que tem a ver com o pós-guerra, o pós-45, pós-Segunda Guerra Mundial. Então é um mundo que, quer dizer, que mudou muito em muitas coisas e que, ao mesmo tempo, faz com que se desenvolva novas demandas, né, novas reivindicações humanas contra a guerra, né, quer dizer, contra o nuclear, contra, quer dizer, a destruição ambiental, né? Enfim, então vai surgindo uma série de demandas, algumas que já existiam, mas outras que se desenvolvem nesse momento. Então, um momento muito efervescente na história, não só do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, mas do mundo inteiro. O mundo dos anos 60 e 70 era marcado pelos acontecimentos do pós-guerra, com uma série de situações de conflito e questionamentos sobre os padrões dominantes, sobre a ordem estabelecida, né? Quer dizer, passa a se questionar tudo. Por que a família tem que ser assim? Pai, mãe e filho? Por que a forma de fazer política tem que ser assim? Por que a economia tem que ser capitalista e com base no lucro, com base na iniciativa privada, com base, né, na exploração do trabalho através da mais-valia? Né? Por que as relações internacionais são assim? Por que quer dizer, que o casamento tem que ser assim? Então, quer dizer, tudo passou a ser questionado naquele momento dos anos 60. Eu vivi aquilo ali como adolescente primeiro e depois como jovem, né? Então, quer dizer, a gente vai ver esses questionamentos aos padrões dominantes naquele momento histórico, no mundo inteiro. Na América Latina, em 1959, a Revolução Cubana serviu de inspiração para muitas lutas de libertação em todo o continente, no continente americano, principalmente na América Latina. Nos Estados Unidos, a luta da população afrodescendente, da população negra pelos direitos civis, os protestos contra a escalada estadunidense no Vietnã, né, os Estados Unidos estavam metidos lá na guerra do Vietnã. Então surge uma série de protestos, lutas internas dos Estados Unidos, que depois se tornaram lutas pelo mundo afora contra a guerra do Vietnã, contra a presença americana no Vietnã, intervenção americana. As rebeliões nos cárceres, nas prisões de Ática, San Quentin, em Soledad, nos Estados Unidos. Então, as primeiras grandes revoltas e rebeliões em prisões, mas não só revoltas, mas revoltas com pauta política, né? Os revoltosos presos, eles fazem reivindicações políticas, eles se posicionam politicamente em relação, né, às autoridades, em relação ao Estado norte-americano. Então, as primeiras grandes rebeliões, os cárceres de Ática, San Quentin e Soledad, nos Estados Unidos. As revoltas e mobilizações estudantis, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos começa a existir uma série de lutas estudantis, principalmente contra a guerra do Vietnã. Afinal de contas, a garotada que estava sendo convocada para ir morrer no Vietnã, né? As novas reivindicações de gênero, quer dizer, os movimentos feministas passam a não só de se desenvolver, que já existe desde o século XIX, mas passam a ampliar suas pautas de reivindicação e ganham quer dizer, uma dimensão muito forte nos anos 60. Os movimentos contra a degradação ambiental, né? Na Europa, além das lutas ambientais contra o nuclear, pelos direitos das mulheres, tivemos o Maio de 68 em Paris, a Primavera de Praga, as rebeliões operárias estudantis na Itália, né? E além de lutas, né? Na Espanha, a Espanha vivia um regime fascista na época, com o franquismo, e Portugal um regime também fascista com o salazarismo, né? E diversos outros locais da Europa. O contexto sociopolítico dos anos de 1960 e 1970 criava um ambiente crítico e contestador das referências dominantes da ordem, nas diferentes dimensões da vida, possibilitando a conscientização da existência de crimes mais violentos, crimes de massa, crimes contra a humanidade, crimes que atingem a humanidade como um todo. Se eu estou andando na rua e tem um assalto, alguém mata alguém, é um crime que é um horror. Ninguém acha isso um valor positivo, né? Um comportamento positivo. Mas, embora idealmente atinja toda a sociedade, na prática atingiu uma pessoa, né? Os crimes, né, de massa, os crimes contra a humanidade, atingem não uma pessoa, atinge uma coletividade, atinge a humanidade como um todo. Auschwitz atingiu, né, quer dizer,
quantidade de pessoas. As políticas não políticas adotadas hoje no Brasil em relação ao coronavírus por parte desse governo federal, atinge não uma pessoa, atinge uma quantidade grande de pessoas, a sociedade brasileira como um todo. Portanto, são, na minha opinião, crimes de massa, são crimes contra a humanidade. Não é à toa que o atual presidente já foi denunciado no Tribunal Penal Internacional como criminoso internacional, como criminoso contra a humanidade, crime contra a humanidade. Bom, então seguimos aqui. Então, crimes mais graves do que os crimes convencionais, porque atinge grandes quantidades de pessoas, grandes coletividades. Objeto, bom, como por exemplo, esses crimes mais graves, crimes ambientais, o militarismo, o chamado guerreirismo, o sexismo, o racismo e diversas outras formas de discriminação. O ambiente político da época, dos anos 60, 70, tendia a abalar profundamente os pilares da cultura existente e questionava diretamente a forma de organização da estrutura social, levando ao desenvolvimento de movimentos alternativos de contracultura, dos movimentos, por exemplo, o movimento hippie. Então, o que a gente está vendo nos anos 60, movimentos políticos, guerrilhas, contra as ordens políticas injustas, opressoras, tirânicas, mas também movimentos culturais, movimentos hippies. Surge o cinema novo no Brasil, a Nouvelle Vague na França, o teatro alternativo, como surge também conhecimentos novos. A criminologia crítica é produto disso, a antipsiquiatria é produto disso daqui. Então, diversas alternativas existenciais que afastam das convenções comportamentais, se afastam das convenções comportamentais conservadoras, que vinham de referências puritanas. Bom, todo esse contexto de transformação e ruptura com as convenções conservadoras embalou as gerações dos anos 60 e 70, influenciando a cultura, a música, o cinema, a literatura, as artes em geral, questionando os padrões da civilização moderna ocidental e buscando alternativas em todos os campos da existência, da sexualidade à política. Quer dizer, os anos 60 é o momento da chamada revolução sexual, dentre outros processos de transformação. Quer dizer, da existência, da política, da sexualidade, da economia, de uma nova maneira de se relacionar com a vida e com os seres humanos e com a natureza. É um momento de Woodstock. Woodstock foi um grande festival de música, de rock, que não era como os festivais hoje, patrocinado pela Coca-Cola, patrocinado pela empresa tal, passando em rede global para todo mundo, que se ganha muito dinheiro as grandes empresas com aquilo ali, cobrando ingresso. Ninguém cobrava nada. Quer dizer, era uma fazenda. O pessoal alugou uma fazenda, quer dizer, os organizadores chamou gente da área artística, alguns famosos, outros não famosos, que foram lá tocar rock, quer dizer, como expressão de contracultura, expressão de rebeldia, expressão de rebeldia contra o capitalismo, inclusive, contra os modelos existentes em todos os campos da existência, nos anos 60. O pensamento marxista foi fundamental para entender a expressiva virada no pensamento criminológico. No entanto, este ambiente de efervescência social existente entre o final dos anos 50 e o início dos anos 60 do século XX possibilitava também uma crítica séria às experiências do chamado socialismo real, entre aspas. Aqui é importante o seguinte, quer dizer, isso aqui não se dava somente no Ocidente. Naquela época existia lá as sociedades autodenominadas socialistas, a União Soviética, as sociedades do leste europeu, que também são questionadas, quer dizer, nesse processo daqui. E através do pensamento marxista, do próprio pensamento marxista. O marxismo não oficial, o marxismo que se afasta do marxismo oficial ortodoxo. O pensamento marxista foi fundamental para entender a expressiva virada do pensamento criminológico. No entanto, este ambiente de efervescência social existente no final dos anos 50 e entrando nos anos 60 do século XX, possibilitava também uma crítica séria às experiências do chamado socialismo real e às versões ortodoxas do marxismo,
que vinham principalmente da tradição da Terceira Internacional, aí valeria toda uma análise sobre isso, né? E da experiência stalinista. Outras interpretações no campo da cultura marxista aprofundaram o enfoque dialético, principalmente com a volta aos textos do chamado Jovem Marx e de autores marxistas, outros autores marxistas do século XX, como o italiano Antonio Gramsci, o húngaro Georg Lukács, né? Na América Latina, José Carlos Mariátegui, nos Estados Unidos, Angela Davis, que escreve, hoje é uma filósofa, né? Na sua juventude já era uma jovem filósofa nos Estados Unidos, uma moça muito jovem, nos anos 60, chegou a ser presa e condenada à morte, negra, né? É uma referência hoje no pensamento feminista, né? Das questões identitárias, mas também no pensamento marxista, nas lutas de emancipação contemporâneas, quer dizer, tem esse papel. Então, diversos autores, né, que se colocam no campo do marxismo, mas do marxismo que se contrapõe ao marxismo oficial ortodoxo, né? Gramsci, Lukács, Mariátegui, né? Diversos outros que a gente pode citar aqui, além, né, da contribuição significativa do pensamento da primeira geração da Escola de Frankfurt, Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse e outros. No início da década de 60, nos Estados Unidos, apareceu uma primeira abordagem de caráter radical sobre o comportamento desviante e a criminalidade dentro do movimento político chamado New Left, Nova Esquerda. Então, nos Estados Unidos, nos anos 60, surge, né, esse movimento político chamado New Left. Teve publicações até hoje, se não me engano, tem, né? Enfim, com base nos movimentos estudantis, grupos de intelectuais, acadêmicos críticos e no movimento negro. Eles questionavam a ortodoxia da esquerda tradicional, então eles eram críticos à esquerda ortodoxa tradicional, stalinista e reformista, integrando-se na luta de diferentes grupos de minorias, como os negros, os afrodescendentes, os latinos, trabalhadores imigrantes, homossexuais, presidiários, né? Além das lutas feministas, ambientalistas, pacifistas, e diversas outras lutas contra a guerra do Vietnã, enfim, lutas também, né, contra o capitalismo, né, contra esse modelo de sociedade. A partir do movimento New Left nos Estados Unidos, questionavam-se o caráter imperialista da política externa dos Estados Unidos. Questionavam-se as relações autoritárias de poder, a ameaça nuclear, a corrida armamentista da Guerra Fria, os envolvimentos das elites políticas com os mecanismos fraudulentos de acumulação de capital, a especulação financeira, a corrupção, né, das grandes empresas, a discriminação por raça, gênero, opção sexual e a desigualdade social. Então, quer dizer, esses movimentos ligados ao New Left fazem críticas a tudo isso e agem, né? Eles são ativistas sociais. Foi naquele clima político que nasceu uma geração de novos criminólogos críticos, que conquistou um espaço de atuação na Escola de Criminologia da Universidade de Berkeley, na Califórnia, organizando, né, o Sindicato, né, dos Criminólogos Radicais, sob a influência de jovens professores da Universidade de Berkeley, como Tony Platt, Barry Kingsberg, Paul Takagi, Herman e Julia Schwindinger, entre outros. O grupo de Berkeley combatia radicalmente a sociedade burguesa e o sistema de controle social e dominação política implantados nos Estados Unidos. A política externa expansionista imperialista, criticavam a guerra do Vietnã, criticavam a lógica injusta do capitalismo como modelo de sociedade, criticavam a exploração capitalista, criticavam, em especial, o capitalismo dos Estados Unidos, com seu caráter imperial e expansionista no mundo inteiro, além da estrutura moralista, alienadora, excludente, preconceituosa e pretensamente democrática do American Way of Life. Eram críticos ferrenhos ao American Way of Life, né? Colocando que era preconceituoso, moralista, alienador, excludente e não tinha nada de democrático esse tal de American Way of Life, né? Era baseado num consumismo exacerbado de coisas que talvez não sirva para muita coisa, né? A gente vê agora do coronavírus
né? O que está acontecendo? Quantas coisas que a gente não precisa, né? E precisa de outras. Enfim, para estes professores, o criminólogo deveria ser, além de teórico, um ativista político. Veja bem, para estes professores, o criminólogo deveria ser, além de teórico, um ativista político, um militante dos direitos humanos, um combatente das causas emancipatórias da humanidade, integrado aos movimentos sociais e às lutas pela igualdade e a libertação social. Marx, nos escritos deles, quer dizer, que passaram a ser denominados a ideologia alemã, foram, quer dizer, escritos que ele estava elaborando a sua teoria, ainda o jovem Marx, antes de 1948, escreveu em 1848, né, escreveu em 1845, esses escritos. Tem lá a tese sobre Feuerbach, em que ele coloca, né, os filósofos interpretaram o mundo, né, interpreta o mundo, né, não cabe somente interpretar o mundo, cabe, né, interferir para transformar o mundo. Ele está falando exatamente, né, da importância da relação dialética e da integração entre a teoria e a prática. A praxis, né, e a teoria. Não, quer dizer, a teoria pura não existe, ela não tem sentido, né? Como uma prática sem teoria também não tem sentido. Então, nessa direção é que se colocam, ou até hoje, né, muitas dessas concepções. E nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, né, na Califórnia, se colocavam esses jovens criminólogos, né, críticos, o surgimento da criminologia crítica nos Estados Unidos. Né? Enfim, então, quer dizer, lutando, quer dizer, como teóricos, né, entendendo que a teoria ela é uma dimensão da luta política, né, integrado aos movimentos sociais e às lutas pela igualdade e libertação social. A experiência de Berkeley, da Universidade de Berkeley, durou até 1976, quando ela foi reprimida e extinta, obrigando os seus seguidores a buscar outros espaços para atuação acadêmica e política. Bom, os professores tiveram que, né, se desmontou tudo aquilo ali que tinha em Berkeley, e eles tiveram que seguir caminhos variados, né, para poder, né, continuar vivendo em outras universidades, mas se desmontou o núcleo que estava presente ali na Universidade de Berkeley. Na Europa, o pensamento crítico desenvolveu-se primeiramente na Inglaterra, no ano de 1968, né, no Instituto de Criminologia de Cambridge. Alguns dos principais nomes do movimento crítico britânico eram Larry Taylor, Stanley Cohen, Ian Taylor, Paul Walton e Jock Young. Também tem livros em português, alguns deles. Os criminólogos críticos britânicos questionavam a posição positivista e reformista e correcional da criminologia conservadora oficial europeia, além do pragmatismo das políticas criminais praticadas pela social-democracia da Europa Ocidental. É interessante notar que na origem do movimento crítico criminológico britânico havia uma composição politicamente heterogênea que incluía correntes marxistas, anarquistas, humanistas e liberais. Né? Então existiam diferentes correntes dentro do movimento crítico da criminologia britânica. O ponto de união era a confrontação com os criminólogos positivistas. Em 1972, na cidade de Firenze, na Itália, se constituiu o Grupo Europeu para Estudos do Desvio e do Controle Social, com a publicação de um manifesto denunciando a ideologia racista, preconceituosa, classista, burguesa, que impregnava o estudo do crime e o tratamento do delinquente. A base teórica do grupo também era o marxismo ortodoxo. Lembremos que na Itália, pensadores como Gramsci, né, têm um peso muito importante, né, no marxismo ocidental, no marxismo contemporâneo, mas também no marxismo italiano. Né, e pensadores como Pietro Ingrao, Dario Melossi, Massimo Pavarini. No ano de 1975, na Itália, publicou-se a revista La Questione Criminale, aglutinando o grupo de Bolonha formado por Alessandro Barata, Dario Melossi, Franco Bricola, Guido Nepi Modena, Pietro Ingrao, entre outros. Também buscavam formular uma interpretação marxista sobre a violência,
a criminalidade e o sistema de controle social contemporâneo. O objetivo do Grupo de Bolonha era elaborar uma política criminal alternativa vinculada às necessidades de constituição de um novo poder com base no movimento operário italiano. Uma política criminal alternativa sob o controle do movimento popular, tendo como base profundas reformas estruturais como primeira etapa para a consecução de amplas transformações sociais que avançassem no sentido do socialismo. Outras manifestações críticas significativas desenvolveram-se nos países nórdicos, né, com o grupo de estudos escandinavos em criminologia, né, dentre eles o Niels Christ, sendo um dos principais autores, diversos autores, pensadores críticos do Instituto de Criminologia de Oslo, na Noruega. Na Holanda, temos os estudos de Willem Bonger e Luc Huysman, chamado abolicionismo penal, né? O abolicionismo penal que se desenvolve muitíssimo na Holanda, principalmente com Luc Huysman. Neste ambiente foi possível o desenvolvimento da abordagem abolicionista. Além do surgimento dos movimentos radicais nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, desenvolveu-se na América Latina uma reflexão própria, original, adequada à realidade das sociedades periféricas dependentes, no caso da América Latina, com o legado colonial, escravista e oligárquico, né? Nossos países latino-americanos, incluindo o Brasil. Na América Latina, a criminologia crítica tem na Venezuela um dos seus principais polos, parênteses, tem nada a ver com Chaves, com bolivarianismo, com o que isso aí acontece. Aí está se dando nos anos 60. Né? O Chaves devia ter, sei lá, era um adolescente, enfim, era um jovem. Né? Quer dizer, ao contrário, a Venezuela era um país capitalista, burguês, ligado aos Estados Unidos, muito próximo aos Estados Unidos, não é à toa que o esporte mais popular da Venezuela é o beisebol, né? Quer dizer, e, enfim, quer dizer, com muito petróleo, articulado à cadeia, né, imperialista do capitalismo internacional. Então, na América Latina, a criminologia crítica tem na Venezuela um dos seus principais polos, principalmente com as contribuições de Rosa del Olmo e Lola Níjar de Castro. No ano de 1974, foi, parênteses, né, às vezes é importante contextualizar, não tem nada a ver, volto a falar, com o bolivarianismo que surge com Chaves, né, nos anos 90, né? Ou seja, estamos em 1974. Então, quer dizer, os movimentos bolivarianos surgem, né, mais para o final dos anos 1990 somente, 20 anos depois, mais de 20 anos depois. Então, no ano de 1974, foi realizado em Maracaibo, na Venezuela, um congresso internacional de criminologia com a presença de nomes europeus como Franco Basaglia, Niels Christ, Stanley Cohen. Este momento pode ser considerado ponto de partida da criminologia crítica latino-americana. As produções dos autores argentinos Juan Pegoraro, Emílio Garcia Mendes, Roberto Bergali, trouxeram, por seu lado, grandes contribuições para uma análise crítica sobre o terror de Estado das ditaduras militares no Cone Sul. Nesse momento daqui, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, né, Paraguai, viviam ditaduras militares. Né? Quer dizer, o Cone Sul da América do Sul, né, vivia sob ditaduras militares. Então, a criminologia crítica nesses países, inclusive no Brasil, na Argentina, surge em pleno regime militar, surge em plena ditadura, tirania, né, militar aqui no Cone Sul da América do Sul. Na Argentina, Eugênio Raul Zaffaroni também contribui com o seu realismo marginal. Né? Então, o Zaffaroni vai falar do chamado realismo marginal como expressão marcante do pensamento criminológico latino-americano. No Brasil, a primeira contribuição foi de Roberto Lira Filho, né, e de outros precursores como Nilo Batista, Juarez Cirino dos Santos, Juarez Tavares, Esther Kozlovski. Foi fundamental para a formação de uma criminologia crítica brasileira.
Ainda no que se refere ao pensamento crítico na criminologia brasileira, notamos como, a partir das obras e da postura combativa daqueles que deram início a esta corrente de pensamento militante, surgiram iniciativas e outros autores que deram continuidade àquelas lutas iniciais. Um marco importante foi a fundação do Instituto Carioca de Criminologia, sob inspiração de Nilo Batista e Vera Malaguti Batista, que possibilitou o Instituto Carioca de Criminologia não apenas a publicação da revista Discursos Sediciosos, inovadora iniciativa de produção teórica militante sobre as questões penais com abordagem crítica, como também a partir da segunda metade dos anos 1990, o início da coleção Pensamento Criminológico, alguns desses livros que eu mostrei aqui, dessa coleção Pensamento Criminológico, que passou a editar no Brasil uma grande quantidade de obras e autores referenciais no campo do pensamento crítico criminológico. Então, o Instituto Carioca de Criminologia tem um papel importante nisso daqui, sendo um núcleo, né, do pensamento crítico criminológico. Uma grande parte desta literatura, há décadas, já se encontrava publicada em espanhol, inglês e italiano. Foi no impulso da difusão destas obras que surgiram novos quadros militantes e acadêmicos, né, e ativistas no campo da criminologia crítica brasileira. Bom, nós encerramos aqui, né, esse nosso vídeo, já fez mais de uma hora que nós estamos falando, foi o maior dos vídeos, mas eu acho que foi importante para a gente mapear, né, não somente como surgiu a criminologia crítica, mas a atualidade da criminologia crítica, a importância, né, que a criminologia crítica tem e a sua atualidade, principalmente no cenário que nós estamos vivendo hoje, de ampliação, né, do aparato penal no mundo inteiro, de ampliação dos processos de criminalização e penalização, né, e num quadro de ofensiva do capitalismo neoliberal, uma ofensiva selvagem, né? Eu tenho um artigo que eu acabei de publicar chamado Necrocapitalismo e Neofascismo, né? Quer dizer, do necrocapitalismo e o necrocapitalismo num cenário de crise pandêmica como o do coronavírus. Bom, se for o caso, se for possível, eu ainda vou mais adiante, né, realizar mais 1 ou 2 vídeos para vocês. Agradeço mais uma vez, né? Bom dia.